A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que esteja com a sua casa, com a sua família. Nós estamos chegando para mais uma transmissão deste culto da família, nessa viração do dia de domingo, já quase chegando à noite. Quero convidar você para estar compartilhando o link dessa transmissão com seus familiares, para que a gente possa, eu daqui da minha casa e você aí do seu local, da sua casa, estarmos meditando nesta noite uma porção da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a minha vida e para a sua vida. Quero dar alguns minutos para que você compartilhe o link dessa transmissão com seus amigos, com seus vizinhos, para nós meditarmos nesta palavra. Enquanto você compartilha daí, eu vou estar compartilhando aqui também com a minha família, com os meus amigos, com os irmãos da igreja. Eu quero dar esse tempo para você compartilhar também. Faça isso. Pegue o seu smartphone e compartilhe. Divulgue esse trabalho, divulgue essa transmissão. Eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção para a sua família, para a sua casa. Amém? Então vamos transmitir o link, compartilhe aí. E vai ser uma bênção nessa tarde de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que deu tempo de você compartilhar o link dessa transmissão. E nessa tarde eu quero convidar você agora, que já estamos conectados, que você já me deu essa permissão para poder estar entrando na sua casa, quem sabe na sua sala. Então eu daqui da minha sala, você da sua, nós vamos compartilhar desta mensagem que Deus colocou no meu coração para dividir com você, para dividir com a sua família nessa tarde. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele esteja assumindo o controle das palavras que serão ditas nesta noite e que venha trazer uma edificação para nós através da explanação das Escrituras e que venha ser uma bênção não só para você, mas para a sua família, para a sua cidade, para a nossa nação brasileira. Oremos ao Senhor. Amado Deus, em nome do Teu Filho, Pai querido,
Nós queremos entrar na tua presença gloriosa, Pai. Nós fazemos isso, Senhor, pelas portas da oração, porque nós entendemos e o Senhor nos garante na tua palavra que tudo aquilo que em oração crendo, nós pedimos o teu nome, nós seríamos atendidos, Senhor. Por isso nós te pedimos, toma o teu primeiro lugar em nossas mentes, em nossos corações. Nós queremos que nessa tarde o Senhor tenha total liberdade para falar conosco através da tua palavra. Fica entre nós, Senhor. Entra em cada casa que abriu, Senhor, esse canal de bênção, Senhor, esse smartphone, esse notebook, esse aparelho de TV, meu Deus, para ouvir a tua mensagem. Que o Senhor fale em cada coração. Pai, nós mais uma vez te pedimos, fales e não te cales. Em nosso meio, o Senhor tem liberdade. Fica conosco, é a nossa oração e o nosso agradecimento a Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, no versículo de número 15 em diante. 2 Reis, capítulo de número 3, dos versículos 15 em diante, nós vamos estar lendo até o versículo de número 20. Amém? A palavra de Deus diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém, meus queridos? Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo de número 3 de 2 Reis, porque a palavra que eu quero meditar com você, que eu quero compartilhar contigo nesse finalzinho de tarde, início de noite, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para que fosse compartilhada. E da mesma forma que eu irei compartilhar com você, eu gostaria que você compartilhasse a outros, para que todos nós possamos ser fortalecidos em meio a essas turbulências que temos enfrentado. Nunca, em nenhum outro momento da história da igreja do Senhor, nós havíamos sido confrontados com uma pandemia nesse patamar. Mas eu quero trazer uma mensagem de Deus para você e para mim nesta tarde. E a mensagem que eu quero trazer de Deus para você é: Deus vai interferir no meio desta pandemia se você clamar a Ele. Deus vai interferir no meio da pandemia se você clamar a Ele. Amados, eu costumo falar que a nossa oração funciona como uma alavanca que move a mão de Deus.
Escritura nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu e você, nós somos justificados em Cristo Jesus. Cristo nos justificou, não que nós sejamos bons, mas Ele nos justificou porque Ele é bom e porque a sua graça sobre nós é infinita. Eu quero meditar com você, porque o contexto deste relato que nós lemos nos fala do profeta Eliseu, mas também nos fala da história de 3 reis que decidem se juntar para ir a uma guerra. E o primeiro desses reis é o rei de Israel, o rei Jorão. Jorão, que era filho de Acabe com Jezabel. Acabe, que foi um dos reis que afrontou muito a Deus, através da idolatria, através do distanciamento. Acabe ergueu altares a Baal, ergueu altares a Azerá. E seu filho Jorão herda o trono e se encaminha pelas mesmas veredas do seu pai. Não é preciso dizer que foram caminhos de mal. A Bíblia nos diz, amados, nesse capítulo de número 3, que Acabe ele cobrava impostos dos moabitas, tributos, encargos pesados. E com a morte de Acabe, os moabitas simplesmente param de pagar os impostos, de pagar os tributos. E Jorão, filho de Acabe, herda o trono. E ele queria também que os credores honrassem os compromissos, os impostos que eram para pagar ao seu pai, que pagassem também a eles. A Bíblia nos diz, queridos, que Acabe deixa esse herdeiro, mas as pessoas que pagavam impostos simplesmente suspendem os pagamentos. E os moabitas não só suspendem o pagamento dos impostos, como também começam a se preparar para enfrentar a Israel e vir de encontro ao rei Jorão para conquistar a Israel. A Bíblia nos diz, queridos, que Jorão, ao saber disso, ele passa o seu exército em revista e ele percebe que não conseguiria lutar contra os moabitas sozinho. Jorão pede socorro, Jorão pede ajuda ao rei de Judá, o rei Josafá. E Josafá diz: olha, eu e tu, nós somos um. Eu e tu, nós estamos juntos. Nós iremos lutar, o teu povo, o teu exército é o meu exército é o teu exército. Mas eram os moabitas. Os moabitas, que deixe-me lhe dizer, eram descendentes de Ló. Os moabitas são descendentes de Ló.
relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. E os moabitas estavam preparados para a batalha. Eu quero dizer para você que nós temos um aprendizado para tirar de tudo isso. Quando Jorão, ele reconhece que não consegue lutar sozinho, e ele pede socorro para Josafá, o rei Josafá, que era um rei temente a Deus. A gente pode tirar uma lição para nós. Quando nós percebemos que não conseguimos andar sozinhos, lutar sozinhos, nós precisamos pedir socorro, pedir ajuda. O que eu acho interessante nessa história de Jorão é que Jorão era um homem ímpio, era um homem que não temia a Deus, mas quando ele vai pedir ajuda, ele pede ajuda a quem tem compromisso com Deus, ao rei Josafá, que era temente ao Senhor. E Josafá se apresenta aqui como um homem de Deus, porque ele simplesmente diz: olha, eu vou te ajudar, independente da situação, eu vou ajudar a você, porque eu acredito que assim temos que ser nós, e conhecemos esse Deus que a essência do seu nome é amor. Nós devemos amar a todos sem distinção. Devemos estender a mão a todos sem distinção. E olha, Josafá não só se prontificou a ajudar Jorão, como também ele ainda trouxe consigo o rei de Edom. A Bíblia nos diz, queridos, que eles se reúnem os três e eles se preparam para ir de encontro aos moabitas. Eles se preparam para ir para aquela guerra, para lutar uma guerra que era de Jorão. Eles marcham juntos. Era um percurso que iria durar uns 14 dias. E ao 7º dia, eles rodando em círculo, perdidos no deserto, eles percebem que faltava água, faltava alimento para eles e para o seu gado. Aqui eu tiro o segundo aprendizado para nós nesse final de tarde. Jorão era um rei murmurador e era um rei idólatra que não tinha o temor do Senhor. O segundo aprendizado que eu tiro nessa tarde é que se você começar a andar com uma pessoa murmuradora, uma pessoa que gosta de reclamar de tudo, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, você corre um sério risco de se perder em meio a um deserto. Perceba que Jorão andava com Josafá, que era um homem temente a Deus, mas isso não impediu deles passassem por essa perda deles se perderem em meio ao deserto. Então, quando você anda com alguém que anda fora da vontade de Deus, você está perdido. Você está perdido. Nós temos que andar
segundo os propósitos do Senhor, segundo a boa vontade dele para a nossa vida. Josafá, quando ele percebe que está no 7º dia e que havia se esgotado as águas que os levavam, quando ele percebe que acabou o alimento para o gado, para os animais que os conduziam, Josafá percebe que tinha dado um passo em falso. Eu quero tirar uma lição de tudo isso junto com você. Deus nunca é culpado pelos nossos erros. Deus nunca é culpado pelos nossos erros. As nossas escolhas, às vezes, nos leva a esse tipo de lugar, a ficar perdido no deserto. Perceba que o rei Josafá era um homem temente a Deus, mas ele não orou antes de fazer esse acordo com o rei Jorão. Josafá, ele não ora antes, ele simplesmente diz: olha, nós estamos juntos. Eu e você, nós somos um. O meu exército e o teu exército é um só. Quando Josafá, o rei Josafá, percebe isso, ele acha ali uma oportunidade de se arrepender e de consertar o seu erro. E aqui eu quero tirar um terceiro aprendizado junto com você. Quando a gente para, reflete, reconhece o erro e conserta, nós estamos sendo sábios. E Deus nos dá um crescimento enorme quando assim nós procedemos. Deus sempre está de braços abertos para nos receber. A palavra de Deus nos diz nos versículos 10 desse capítulo 3, diz assim: então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Perceba que o rei Jorão, ele quis pegar o seu erro da sua escolha e colocar a culpa em Deus. Ele diz: olha, o Senhor chamou a nós, esses 3 reis, para entregar na mão dos moabitas. Isso era uma mentira. Não foi Deus que os levou para essa batalha. Não foi Deus que fez essa escolha por eles. Então, meus queridos, as nossas escolhas, nós temos que responder por elas. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Eliseu, ouvindo este lamento, essa reclamação do rei Jorão, Eliseu diz no versículo 13: mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho contigo? Vai aos profetas dos teus pais, aos profetas da tua mãe. E mais uma vez ele diz: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Eliseu está mostrando para ele aonde que estava o erro, que estava vindo já lá desde os seus pais, a idolatria. E mais uma vez Jorão insiste: não, foi o Senhor.
Coisa boa é quando a gente reconhece o nosso erro. Coisa boa é quando a gente reconhece que temos falhado, que muitas vezes o que temos colhido é fruto da nossa plantação. No livro de Lamentações, no capítulo de número 3, no versículo de número 39, Jeremias pergunta assim: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? E ele mesmo responde: queixe-se dos seus erros, queixe-se dos seus pecados. Nós não podemos murmurar diante de Deus. Deus, ele sempre acerta. Deus, ele tem sempre a direção correta. Nós é que não atentamos muito bem para as nossas escolhas. Então a primeira lição que nós podemos tirar em meio a uma crise é que Deus não é culpado pelos nossos erros. Deus não é culpado pelas nossas escolhas. A segunda lição: um crente fiel, um crente de verdade, ele sempre quer ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz, amados, que quando Eliseu percebe que estão perdidos em meio a um deserto, ele pergunta logo: tem algum profeta aqui entre nós? Tem algum homem de Deus aqui para nós consultarmos? Uma consulta que era para ele ter feito antes de vir para o deserto. Ele se lembra, nunca é tarde para o arrependimento. Quando eles percebem que tinha acabado a água, o alimento, eles dizem: olha, peraí, nós estamos perdidos, mas ainda tem uma solução. Nós estamos em meio à crise, mas ainda tem uma solução. Tem como nós consultar a Deus? No contexto aqui, amado, no Antigo Testamento, eram os profetas que traziam a comunicação de Deus para os homens. E Eliseu era esse canal. E Eliseu estava ali. O rei Josafá diz: tem algum profeta? Versículo 11. Tem algum profeta do Senhor para que nós consultemos? E alguém falou para ele: tem um sim. Tem Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias, ou seja, não era qualquer profeta. Era alguém que tinha uma história. E eu não quero aqui com esse versículo encorajar você para sair por aí correndo atrás de profecia. Eu não quero aqui que você ande ligando para as pessoas, querendo forçá-las a trazer uma revelação de Deus, uma visão de Deus. Não, não é isso. Até porque o véu do templo já foi rasgado. Eu e você, nós temos livre acesso ao trono da glória de Deus. Nós mesmos podemos hoje consultar ao Senhor. Nós podemos buscar a Ele, podemos orar a Ele. E Ele vai nos dar uma direção em meio à crise. Mas no contexto, Josafá entendeu que precisava da palavra de um homem de Deus para conduzir a eles naquela situação. Ele precisava ouvir a voz de Deus naquela situação. Primeira coisa que Eliseu pede, quando ele coloca diante
daqueles reis. Eu preciso de um tangedor. A palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Não era algo que estava mecanicamente pronto ali. Precisava-se buscar ao Senhor. Precisava-se preparar o ambiente, até porque o ambiente estava contaminado. Idólatras, murmuradores. Interessante é que todas as vezes que a murmuração entra, parece que o povo se perde. Foi assim lá no deserto, lá no Êxodo. Lembram? O povo andava em círculo errante pelo deserto, perdidos por causa da murmuração. Mas Eliseu pede que traga um tangedor, um tocador. E o tangedor começa a tocar. E na mesma hora a Bíblia diz que veio sobre ele a mão do Senhor. Quero liberar uma palavra profética para você nessa viração do dia. A boa mão do Senhor vai estar sobre a sua casa nesta noite, trazendo do seu espírito sobre a tua família. A boa mão do Senhor vai estar sobre ti. Louve a Ele, adore a Ele, invoque a Ele, porque Ele é santo. Queridos, todo crente fiel, ele tem necessidade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Jó, no capítulo de número 33, nos versos 14 e 15, eu quero ler com você. Jó, capítulo 33, os versículos 14 e 15. Jó diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou visão, durante a noite, quando um sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em sua cama. Queridos, Deus ele fala com o homem de várias formas. O salmista Davi diz que Deus fala conosco até sobre a natureza, com os pássaros, com o sol, com a lua. Tudo que existe na natureza prova a existência de Deus e Ele fala conosco através desses instrumentos. O que Jó está dizendo aqui é que Deus fala conosco, até mesmo quando nós estamos dormindo em sonhos. Deus fala conosco da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, usando a forma que Ele quer. O que nós precisamos é estar atento ao que Deus quer falar conosco. Lembra que eu te falei? Todo crente que é temente ao Senhor deseja ouvir a voz dele. Você está sedento por ouvir a voz do Senhor? Você tem saudades de ouvir a voz do Senhor? Se você sente falta da voz do Senhor, é porque você ainda tem o temor de Deus. Você ainda tem o temor de Deus. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus que você não tenha perdido essas sensibilidades. Porque nos últimos dias nós temos vivido dias em que muitos estão desfalecendo na fé.
muitos estão perdendo as suas forças, mas você, em cumprimento à palavra de Deus, você não negou a sua fé. Você ainda não negou ao nome do Senhor, então persevere até o fim, para que você possa herdar a coroa da vida eterna. Deus fala conosco, amados. Deus fala conosco. Seja sensível a ouvir a voz de Deus. Palavra de Eliseu para aqueles reis. Foi no versículo de número 16. E disse Eliseu: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Queridos, aqueles homens estavam vivendo uma situação que eles não podiam nem seguir adiante, também não conseguiam voltar atrás. Já era o 7º dia de uma caminhada. Estavam fracos, debilitados. Eles não conseguiriam ter força para retornar, também não tinham energia para seguir adiante. Mas a direção de Deus foi para que ele cavasse muitas valas, muitas covas naquele vale. Eles tinham que ali exercitar a sua fé, eles tinham que acreditar na promessa de Deus. No meio de um vale, no meio de uma grande crise, no meio de uma grande tribulação, nós precisamos confiar na promessa de Deus. E a promessa de Deus para a nossa vida é de que Ele nunca nos deixará só. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está comigo, Deus está contigo. Eu percebo que aqui a murmuração cessa, porque aqueles homens, eles não começaram a reclamar, mas eles obedeceram. Então o segredo é obedecer a voz do Senhor, a direção de Deus. E eles começam a cavar aquelas covas. Eu acredito que alguns começaram a se juntar em equipe e falaram: vamos fazer uma grande cova aqui, vamos fazer uma piscina enorme aqui, vamos fazer uma cisterna grande, porque vai vir muita água. Eu acredito que no meio da crise, aqueles homens receberam fé. Essa fé que eu quero que você receba nesta noite. Em meio à crise, em meio à tribulação, receba a fé de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Você está esperando o fim de toda essa tribulação? Receba da parte de Deus pela fé. André Valadão tem um hino que diz assim: pela fé eu posso sentir, pela fé eu já posso pegar na minha bênção. A palavra profética através da boca de Eliseu foi: olha, vocês não vão ver nem vento e nem chuva, mas este vale vai se encher de água. Essa palavra profética quer dizer o que, irmão? Que ainda que a gente não esteja vendo agora, hoje, nenhum sinal, ainda que não esteja vendo nada de positivo acontecer, ei, vai ter cumprimento da promessa de Deus por esses dias. Aquieta o seu coração e confie no Senhor. Se Ele assim determinou, assim há de acontecer. A Bíblia nos diz, amados, que veio tanta água
e encheu todas aquelas covas. Escorreu água, não foi chuva, foi água corrente, água que encheu todo aquele vale, água para o gado, água para saciar a sede deles. Foi o Senhor que enviou, Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra que eu quero que você tome posse nesta noite. O cumprimento da palavra vai chegar na minha e na tua vida. E tem mais. O Senhor falou para eles que não era só água para o gado, não era só água para eles beber, mas o Senhor ia fazer ainda, queria entregar os moabitas nas mãos deles. Ou seja, eles estavam querendo só a água, a necessidade deles naquele momento era água, era matar a sede. Mas a Bíblia nos diz que Deus tem infinitamente para nos dar do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você está pedindo só o fim dessa pandemia? Deus tem muito mais para você. Deus tem a salvação para a sua casa. Deus tem a salvação para a sua família. Você crê nisso? Então fale de Jesus. Não se cale. Anuncie o Senhor Jesus. Anuncie que Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não se canse de falar da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um dia de oportunidades. O mundo está sedento por ouvir a voz de Deus. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero direcionar uma palavra agora a você que é membro da Igreja Batista Nacional, aqui de Água Branca, ou a você que é simpatizante desta igreja, que tem desempenhado um papel muito forte aqui na cidade, de recuperação de famílias, recuperação de dependentes químicos, um trabalho social que todas as igrejas evangélicas desenvolvem aqui nessa cidade e em outras cidades da nação. Restauração de vidas. Se você quiser nos ajudar para que esse trabalho continue a ser feito, o nosso templo funciona ali no Residencial Soares, aqui em Água Branca, no bairro Pulungão. Nós temos os cultos nas segundas, nas quintas e aos domingos. Aos domingos nós estamos com os cultos às 18 horas. 18 horas, o culto da família. Às quintas-feiras nós temos o culto de louvor e adoração às 19 horas. Nas segundas-feiras nós temos um culto de oração, onde nós estamos orando por todas as pessoas, pelos pedidos de oração. E se você quiser ajudar, nós temos várias formas que você pode ajudar. Primeiro, você pode nos ajudar com a sua oração, orando por esta obra. Você pode nos ajudar investindo nessa obra. E como que eu invisto? Você pode investir através de ofertas, através do seu dízimo. E como que eu faço? Você nos procure pelas nossas redes sociais, aqui mesmo pelo Facebook, e a gente vai estar direcionando você como que você pode estar procedendo. E você que é membro da igreja, não pare. Esses dias nós estávamos somente transmitindo as lives, fazendo as transmissões virtuais, e você pode continuar ofertando. O templo precisa ser mantido, então continue contribuindo. Procure a nossa tesoureira, a irmã Simone, procure para estar devolvendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta até o altar do Senhor. E uma boa notícia para você: no próximo domingo, no Dia das Mães, nós vamos estar reiniciando os nossos cultos presenciais, é claro, observando todos os cuidados com relação à higienização e com relação também aos aconselhamentos do Ministério da Saúde. Quais as observações? O grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas com diabetes, pressão alta, crianças menores de 10 anos, fiquem em casa.
Somente você que não faz parte desse grupo, você é convidado a estar participando dos nossos cultos. Vai ter ali na entrada álcool gel disponibilizado. Você precisa ir com a sua máscara. Nós vamos ter o espaçamento de 1,5 metro entre cadeiras. Vamos evitar o contato físico. E ali nós vamos estar adorando a Deus. Porque nós sabemos, e cumprimento da palavra do Senhor que diz, que se este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a nossa terra. É tempo de nós voltarmos a buscar o Senhor. É tempo de nós orarmos juntos ali no templo, para buscar a presença do Senhor. Então domingo, a partir de domingo, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais. Tá? Nós já consultamos os nossos advogados, estamos amparados pela lei e nós vamos estar começando os nossos cultos no domingo, próximo domingo, dia 10. Então transmita essa informação para os seus amigos, para os seus irmãos. Nós temos ali na igreja uma capacidade limitada. Eu acredito que ali deva ter umas 50 cadeiras no máximo, tá? Para receber a todos, porque lembrando que nós estamos com espaçamento sendo observado ali. E dependendo da quantidade de pessoas, no primeiro culto às 18 horas, dependendo da quantidade, nós vamos estar fazendo 2 cultos aos domingos para comportar a toda a igreja, para que todos possam oferecer culto de louvor e adoração a Deus. Então nós vamos retomar ao domingo, no próximo domingo, a partir das 18h30, nós vamos estar retomando ali os nossos cultos presenciais e você é o nosso convidado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pela vida dessas famílias que se reuniram através desse canal, Senhor amado, de transmissão. Obrigado, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a semana que vem, se Deus assim nos ajudar. Deus abençoe.